Charles Robert Darwin, Shrewsbury, 12 de fevereiro de 1809, a Darwin, 19 de abril de 1882. Foi um naturalista, geólogo e biólogo britânico, célebre por seus avanços sobre a evolução nas ciências biológicas. Juntamente com Alfred Wallace, Darwin estabeleceu a ideia que todos os seres vivos descendem de um ancestral em comum, argumento amplamente aceito e considerado, um conceito fundamental no meio científico, e propôs a teoria de que os ramos evolutivos são resultados de seleção natural e sexual, onde a luta pela sobrevivência resulta em consequências similares às da seleção artificial. Seu livro de 1859, A Origem das Espécies, causou espanto na sociedade e comunidade científica da época, mas conseguiu grande aceitação nas décadas seguintes, superando a rejeição que os cientistas tinham pela transmutação de espécies. Já em 1870, a evolução por seleção natural tinha apoio da maioria dos intelectuais. Sua aceitação quase universal, entretanto, não foi atingida até a emergência da síntese evolutiva moderna, entre as décadas de 1930 e 1950, quando um grande consenso consolidou a seleção natural como mecanismo básico da evolução. A teoria de Darwin é considerada o mecanismo unificador para explicar a vida e a diversidade na Terra. Em seus primeiros anos, Darwin recusou cursar medicina na Universidade de Edimburgo. Ao invés disso, focou-se em pesquisar sobre animais invertebrados pela Universidade de Cambridge, Christ's College. Ele tomou a iniciativa pelas ciências naturais e viajou durante 5 anos pelo HMS Beagle, projeto que o lançou como eminente geólogo e cujas observações sustentaram as ideias de Charles Lyell. As publicações de seus diários sobre os trajetos percorridos consolidaram a sua fama. Intrigado com a distribuição geográfica da vida selvagem dos fósseis coletados durante sua viagem, Darwin começou as investigações detalhadas e, em 1838, concebeu a teoria da seleção natural. Depois de discutir suas ideias com vários naturalistas, Darwin precisava de mais tempo para tornar sua ideia pública, algo que entrava em conflito com um extensivo trabalho geológico que tinha prioridade. Em 1858, naturalista Alfred Wallace manda um ensaio científico para Darwin, estabelecendo as mesmas ideias, e sugere uma publicação em conjunto. Consagrada à publicação, a teoria evolutiva darwiniana determinou drasticamente o cenário das ciências biológicas, tornando-se a explicação dominante para o porquê da diversidade natural do planeta. E em 1871, Darwin volta a publicar livros significativos, desta vez começando sobre a sexualidade humana e sua descendência, intitulado A Descendência do Homem e a Seleção em Relação ao Sexo, seguido por A Expressão da Emoção em Homens e Animais, em 1872. Sua dedicação pelas plantas resultaram em várias publicações de livros, e seu último seria The Formation of Vegetable Morph Through Affections of Worm, em 1881, meses antes de sua morte no ano seguinte. Em reconhecimento à importância do seu trabalho, Darwin foi enterrado na abadia de Westminster, próximo a Charles Lyell, William Herschel e Isaac Newton. Foi uma das 5 pessoas não ligadas à família real inglesa a ter um funeral de Estado no século XIX. Por seu papel científico, Darwin é considerado uma das maiores personalidades da história. Charles Robert Darwin nasceu em Shrewsbury, Shropshire, em 12 de fevereiro de 1809, em uma propriedade da família apelidada de Mont, o quinto de 6 irmãos e filho do médico e inventor Robert Darwin, com Susanna Darwin, nome de solteira Wedgwood.
Charles era neto de dois proeminentes abolicionistas, Erasmus Darwin, por parte de pai, e Josiah Wedgwood, por parte de mãe. Ambas as famílias eram unitaristas, embora os Wedgwood também compartilhassem a crença anglicana. O próprio Robert Darwin, que se declarava-se um livre pensador, batizou Charles em novembro de 1809 na Anglican St. Chad Church, em Shrewsbury. Enquanto pequeno, Darwin e seus irmãos iam à igreja unitarista juntamente com sua mãe. Com 8 anos, demonstrava interesse precoce pela história natural durante suas participações escolares. Em julho daquele ano, sua mãe faleceu. Em setembro de 1818, veio a frequentar, junto com seu irmão mais velho, Erasmus, a Anglican Shrewsbury School. Darwin passou o verão de 1825 ganhando sua primeira experiência profissional como aprendiz de médico, auxiliando no acesso do tratamento aos pobres em Shrewsbury, antes de ir para a Universidade de Edimburgo no mesmo ano, considerado o melhor do curso de medicina no Reino Unido da época e mais uma vez acompanhando seu irmão Erasmus. As cirurgias grosseiras da época nausearam Darwin e ele acabou por negligenciar os estudos práticos. Todavia, acabou adquirindo um bom conhecimento de taxidermia após curso com John Edmond, um ex-escravo no qual tinha acompanhado Charles Waterton nas florestas da América do Sul e que contava sobre suas expedições durante as classes, criando as primeiras inspirações aventureiras na formação do jovem naturalista. Em seu segundo ano universitário, Darwin se juntou à Plinian Society, um grupo de história natural que defendia com fervor ideias democráticas e céticas e questionava visões ortodoxas entre religião e ciência da época. Ele ajudou Robert Edmond na investigação da anatomia e ciclo de vida de invertebrados marinhos situados no estuário do Rio Forte. E em 27 de março de 1827, apresentou a Plinian uma própria descoberta que esporos negros encontrados em certas conchas eram, na verdade, ovos de sanguessugas. Grant acabou por promover o lamarquismo, atitude que espantou Darwin pela audácia. Embora ele já tivesse tido contato com conceitos similares ao ler as publicações de seu avô Erasmus Darwin priorizou em ajudar nas investigações geológicas de Robert Jameson, incluindo debates sobre polêmica entre neptunismo e plutonismo. Ele aprendeu botânica e ajudou nas coleções da Universidade Museum, um dos maiores museus europeus da época. O negligenciamento de Darwin em terminar seus estudos em medicina irritou seu pai, que por sua vez o mandou para Christ College, Cambridge, para estudar em um bacharelado de artes, em um primeiro passo rumo à carreira clériga anglicana, pois era comum intelectuais da igreja seguirem o ramo das ciências naturais com o objetivo de apreciar as belezas divinas. Darwin acabou não indo bem nos testes, conquistando apenas um acesso inferior. Em 1828, ele preferia montar em cavalos e atirar. Pouco depois, Darwin adquiriu grande interesse por colecionar besouros, graças ao seu primo William Darwin. O jovem naturalista aprendeu a ser zeloso com seus materiais durante este período e, desenhando gravuras científicas, conseguiu publicar seus primeiros trabalhos com James William Stephens. Darwin se tornou amigo próximo e seguidor do botânico John Stevens Henslow, um entre vários peritos naturalistas que defendia a união entre religião e ciências naturais. A amizade entre ele e Henslow ficou conhecida tão caricata que Darwin seria chamado de aquele que anda com Henslow. Quando seus exames estavam se aproximando, Darwin dedicou-se com esmero ao estudo da obra de William Paley, figura de grande inspiração
com seu pioneirismo nas versões modernas, no argumento teleológico e o autor de versões de Evidence of Christianity. Em seus exames finais, em janeiro de 1931, foi relativamente bem sucedido, ficando em 10º lugar entre 178 candidatos no exame. Darwin precisou ficar em Cambridge até junho de 1831. Ao ler o novo livro de John Herschel, Preliminary Discourse of the Study of Natural Philosophy, o qual argumentava que a maneira mais efetiva para entender as leis divinas era através dos pensamentos dedutivos baseados na observação. Entre outros títulos, como Personal Narrative of Scientific Travels, de Alexander von Humboldt, Darwin enraizou cada vez mais visões de que o levariam a viajar pelo HMS Beagle. Em sua preparação, ele se juntou ao curso da Geologia de Adam Sedgwick e, em 4 de agosto daquele ano, viajava com o professor e passava uma quinzena mapeando estratos de um país de Gales. Após deixar Sedgwick em Gales, Darwin passou uma semana com colegas em Barmouth, retornando para casa em 29 de agosto e achando uma carta de Henslow propondo uma viagem a bordo do HMS Beagle. O capitão seria Robert Fitzroy, e Henslow deixou claro que, apesar da oportunidade irrecusável para um jovem naturalista, Darwin estaria primeiramente na posição de cavaleiro e não apenas como mero colecionador. O navio partiria em 4 semanas, começando pela costa da América do Sul. A viagem dele sofreu objeção do pai, Robert Darwin, pois seria uma perda de tempo. Mas seu cunhado Josiah Wedgwood II persuadiu-o a financiar os custos, e Darwin fez questão de deixar a expedição em segredo a fim de manter controle do material coletado, já que desta maneira este poderia ser melhor preservado e expandido para futuras investigações científicas. Após alguns atrasos, a viagem começou pouco depois do Natal de 1831, durando quase 5 anos. Como o capitão Fitzroy planejou, Darwin conseguiu passar a maior parte do tempo em terra para investigar materiais geológicos e acumular coleções de artefatos naturais, enquanto a Beagle era reparada e reabastecia. Nessa época, ele começou a esboçar suas primeiras observações e, quando podia, mandava espécimes encontrados para Cambridge, anexando cópias de seu diário de viagem para a sua família. Tinha algum conhecimento em geologia e experiência em colecionar besouros e dissecar invertebrados marinhos. Mas em outras áreas era tão novato que recolhia espécimes habilmente, para serem apreciados por especialistas. Até quando sofreu com doenças tropicais, ele não deixou de fazer anotações detalhadas em seus diários, enquanto estava a bordo do navio. A maioria de suas anotações eram sobre invertebrados marinhos, como os plânctons. A primeira parada foi em Santiago, Cabo Verde, onde Darwin achou o amontoado de rochas vulcânicas a grande altitude com várias conchas. Na chegada ao Brasil, Darwin encantou-se com a floresta tropical, mas desprezou a escravidão na região. Debatendo sobre o assunto com Fitzroy, a expedição prosseguiu ao sul da Patagônia, com uma parada em Bahia Blanca, e lugar onde Darwin fez a grande descoberta de fósseis de mamíferos extintos, perto de conchas modernas. Uma evidência de que extinção nem tão recentes ocorreram no sítio sem qualquer sinal de catástrofes ou outras alterações bruscas. Ele identificou o pouco conhecido da Megatherium através de um dente e um osso do braço, um possível antigo parente gigante do tatu. Esses achados causaram grande interesse entre os cientistas,
quando Darwin voltou para a Inglaterra. Nas Ilhas Galápagos, famosas por sua geologia vulcânica, Darwin buscou por evidências ligando a vida selvagem com elementos que indicassem um início de vida antiga na Terra, e encontrou tentrilhões, família científica de Frigilidae, que variam entre si de ilha em ilha, inclusive daqueles encontrados no Chile. Darwin soube das carapaças tartarugas correspondentes de cada uma das ilhas, mas acabou falhando em coletá-las, pois foram servidas como comidas no navio. Na Austrália, os marsupiais Protoidae e o ornitorrinco chamaram tanta atenção de Darwin pelas suas peculiaridades que ele chegou a cogitar na obra de dois distintos criadores. Ele achou os aborígenes bem-humorados e receptivos, e notou o quanto estavam ameaçados pela presença dos europeus. Fitzroy investigou como os atóis das Ilhas Cocos em Keeling foram criados, e suas pesquisas corroboraram na formação da teoria de Darwin. O capitão começou a anotar os diários oficiais da expedição Beagle, anexando-os com os de Darwin após uma proposta. O Diário de Darwin foi posteriormente separado em um terceiro volume sobre a história natural. Na Cidade do Cabo, Darwin e Fitzroy conheceram John Herschel, apoiador uniformitarianismo de Lyell, e de mente aberta para os mistérios dos mistérios, o porquê da substituição de espécies por outras, em um progresso que contraria uma intervenção milagrosa. Enquanto organizava seus diários na volta para casa, Darwin deixou anotado que, se suas suspeitas sobre os fringilídeos, tartarugas e raposas das Ilhas Falkland estavam corretas, tais fatos estabelecem uma base comum entre as espécies. E então cuidadosamente acrescentou poderia estabelecer, ao invés de apenas estabelecer. Mais tarde, Darwin foi incisivo que os fatos jogam uma luz para mim sobre as origens das espécies. Surgimento e conceito da teoria evolutiva. Quando o navio chegou na Cornualha, Inglaterra, em 2 de outubro de 1836, Darwin já tinha prestígio entre os círculos acadêmicos e científicos. Em 1835, o mentor Henslow já tinha oferecido cartas de seu ex-pupilo para vários naturalistas renomados, melhorando ainda mais a sua reputação sobre conhecimento geológico. Assim que chegou na Inglaterra, Darwin visitou sua casa em Shrewsbury e reencontrou seus parentes. Dali, ele partiu apressadamente para Cambridge para ver Henslow, que o aconselhou a encontrar naturalistas dispostos a catalogar as coleções, e concordou em catalogar os espécimes botânicos ele mesmo. O pai de Darwin organizou investimentos que permitiam que seu filho fosse autossuficiente em sua pesquisa científica, e Darwin não perdeu tempo para divulgar e estudar os materiais coletados através de especialistas de Londres. Os zoologistas tinham bastante trabalho em atraso, e havia o perigo de espécies serem simplesmente deixados em armazéns. Em meados de dezembro, Darwin tomou aposentos em Cambridge, a fim de organizar seu trabalho e reescrever seus diários. Ele escreveu seu primeiro artigo em 1837, demonstrando que a massa de terra sul-americana estava lentamente se elevando, sendo apoiado no processo por um entusiasmado Lyell, que leu com ele os resultados para a Geological Society of London. Em 17 de fevereiro, Darwin foi eleito para o conselho da Geological Society, e a posição de Lyell como presidente permitiu uma maior divulgação dos estudos de Owen sobre os fósseis de Darwin, ao apontar como delimitações geográficas de cada espécie provavam as ideias uniformitaristas dele próprio. Darwin não tinha etiquetado os frigilídeos ilha por ilha, mas através das anotações dos outros tripulantes, incluindo o capitão Fitzroy,
conseguiu identificar a que ilha pertencia cada espécie. As duas Rhea também eram de espécies distintas. E em 14 de março, Darwin anunciou como a distribuição das novas espécies se modificava mais ao sul. Em meados daquele março, Darwin especulou em um dos seus cadernos vermelhos a possibilidade de que uma espécie se transformava em outra, para explicar a distribuição geográfica das espécies ainda vivas, como a Rhea e outras já extintas, como o estranho Macrauchenia, que tinha aspectos similares a um guanaco gigante. Seus pensamentos sobre o tempo de vida, reprodução assexual e sexual foram desenvolvidas no caderno apelidado de B, durante os meados de julho, para falar da variação na descendência de se adaptar e modificar a corrida para um mundo em mudança. Ao explicar as tartarugas dos Galápagos, Nimos e também as Rheas, ele fez rascunho de como seria a descendência por ramificação. Então, uma ramificação geológica de uma árvore evolutiva única, na qual é um absurdo dizer que um animal é superior ao outro, descartando desta maneira as linhagens independentes de Lamarck, progredindo para formas superiores. Enquanto estava estudando de maneira intensiva sobre transmutação, Darwin começou a ficar imerso em trabalho. Ainda reescrevendo seus diários, ele editou e publicou os relatórios especializados sobre suas coleções. E com a ajuda de Henslow, obteve um fundo de 1.000 libras esterlinas para suportar a publicação de um multivolume denominado Zoology of the Voyage of HMS Beagle, uma quantia equivalente a 89.000 libras em 2017. O excesso de trabalho afetou a saúde de Darwin. Em 20 de setembro, ele apresentou uma palpitação inconfortável no coração, e seus médicos recomendaram de imediato a interrupção do trabalho e que fosse viver no campo por algumas semanas. O seu tio Josiah mostrou uma área de solo onde restos de cinza tinham desaparecido e sugeriu ser a ação das minhocas, inspirando uma nova e importante teoria sobre o seu papel na formação dos solos, a qual Darwin apresentou na Geological Society em 1º de novembro de 1837. Ao longo do tempo, ele obteve informação até mesmo de seus filhos e família, parentes, vizinhos, colonialistas e ex-colegas do Beagle. Darwin então incluiu pesquisas de aspecto humano no escopo de suas especulações. E ao ver um orangotango no zoológico em 28 de março de 1838, fez comparações de seu comportamento similarmente infantil ao de crianças. Darwin teve problemas estomacais, dor de cabeça e sintomas no coração, precisando repousar em junho. No resto de sua vida, ele apresentou problemas incapacitantes no estômago, desencadeando vômitos, palpitações, furúnculos, tremedeiras e outros sintomas. Os episódios se intensificavam durante períodos de estresse, como, por exemplo, encontros ou eventos sociais. A causa para a condição enferma de Darwin permanece desconhecida, e os tratamentos médicos na época tiveram pouco sucesso. Plenamente recuperado, ele retornou para Shrewsbury em julho. Durante o costume de escrever notas diárias sobre o sistema de respiração animal, fez um comentário em 2 folhas sobre as perspectivas de sua carreira e o futuro de sua vida. Em uma escreveu casar e na outra não casar, ao acrescentar todas as vantagens, incluindo uma companhia constante e uma amiga durante a idade avançada, melhor que um cachorro do que qualquer maneira, né? Ele não deixou também de elencar as desvantagens, como ter menos orçamento para os livros e de ser uma terrível perda de tempo. No final,
Darwin optou pelo sim, pela decisão favorável ao casamento. Ele discutiu a ideia com seu pai e então visitou Emma em 29 de julho. Acabou não por propô-la em casamento daquela vez e, contrariando os conselhos de seu pai, decidiu mencionar suas ideias sobre a transmutação para os presentes. Em 11 de novembro, ele retornou para Maia e propôs novamente Emma em casamento, sendo que mais uma vez apresentou suas ideias aos presentes. Ela aceitou o pedido e, numa troca de cartas de amor, provou como era mente aberta sobre suas diferenças, também reforçando sua crença unitarista e as preocupações de que o ceticismo de Darwin talvez os separaria no pós-vida. Enquanto Darwin estava em sua casa de caça em Londres, a doença dele progrediu e Emma clamou para que ele descansasse, em uma previsão quase profética de que não fique mais adoentado, querido Charles, até que eu possa cuidar de você. Ele a encontrou e ambos se mudaram para o que eles chamaram de Macau Cottage, Casa Arara, por causa do seu interior extravagante. Ele mudou seu museu de coleções para a residência até o Natal. E em 24 de janeiro de 1839, Darwin foi eleito membro da Royal Society, FRS. Em 29 de janeiro, Darwin e Emma Wedgwood se casaram em uma cerimônia anglicana feita para se adequar aos costumes unitaristas e logo depois pegaram o trem para sua nova casa. Darwin agora tinha um material base para trabalhar sobre a sua teoria de seleção natural, o seu hobby principal. Suas pesquisas incluíram intensas investigações sobre a seleção artificial de plantas e animais e a busca por evidências de que animais não são fixos. Investigando ideias para substanciar sua teoria, durante 15 anos, esta tarefa era secundária, tendo ele se ocupado principalmente nos seus escritos sobre geologia e em publicar em períodos especializados sobre suas coleções do Beagle, principalmente Cirrípedes. Quando a obra narrativa The Fitzroy foi publicada em maio de 1839, os diários de Darwin fizeram tanto sucesso como o terceiro volume, que mais tarde nesse mesmo ano foi lançado como obra separada. No início de 1842, Darwin escreveu sobre suas ideias a Charles Lyell, que notou que seu aliado nega haver um começo para os vários grupos de espécies. O livro de Darwin, The Structure and Distribution of Coral Reef, sobre sua teoria da formação dos atóis, foi publicado em 1842, após mais de 3 anos de pesquisas. Logo depois, ele começou a sintetizar seus primeiros rascunhos para uma obra sobre seleção natural. Para fugir da pressão urbana de Londres, a família se mudou para a residência rural Downhouse em setembro. E em 11 de janeiro de 1844, Darwin mencionou a sua teorização ao botânico Joseph Dalton Hooker, relatando de maneira humorística a melodramática que era como confessar um assassinato. Hooker respondeu que, em minha opinião, ocorreu uma série de mudanças em diferentes focos e também uma mudança gradual nas espécies. Eu ficaria maravilhado em ler o que você pensa sobre o assunto, já que nenhuma opinião neste momento me satisfaz no assunto. Em julho, Darwin desenvolveu seu rascunho em um ensaio de 230 páginas, obra para ser expandida com seus outros trabalhos, caso morresse prematuramente. Em novembro foi lançado o livro anônimo Vestiges of the Natural History of Creation, que ficou entre os mais vendidos e trouxe grande atenção pública na transmutação. Darwin desdenhou do amadorismo na geologia e da zoologia da publicação,
mas revisou cuidadosamente os seus próprios argumentos. A controvérsia emergiu e o livro continuou vendendo bem, apesar das críticas dos círculos científicos. Darwin completou seu terceiro livro geológico em 1846. Ele renovou seu fascínio em animais marinhos e invertebrados, entusiasmo que dava seus tempos de estudante como Grant, dissecando e classificando cracas que tinha coletado em suas viagens, observando suas interessantes estruturas e as comparando como formas parecidas. Em 1847, Hooker leu seu ensaio e mandou as críticas necessárias de que Darwin precisava, mas que não se comprometeria e questionava a sua posição em atos contínuos de criação divina. Em uma tentativa de melhorar sua condição de saúde crônica, Darwin consultou o médico James Manby Gully e se surpreendeu com alguns dos benefícios da hidroterapia. Então, em 1851, sua preciosa filha Anne ficou adoentada, renascendo seu medo que talvez a doença fosse hereditária. Depois de uma série de crises, ela acabou por falecer. Após 8 anos trabalhando com cracas, Darwin conseguiu encontrar homologias, determinando que partes do corpo minimamente alteradas servem diferentes funções para fazer face a novas condições. Em alguns gêneros, ele encontrou minúsculos machos parasitas em hermafroditas, o que demonstrava estágios intermediários na evolução de sexos distintos. Em 1853, ele ganhou a medalha real da Royal Society, consolidando sua reputação como biólogo. Em 1854, torna-se membro da Linnean Society of London, ganhando acesso postal à sua biblioteca. Darwin começou a retrabalhar na sua teoria das espécies e, em novembro, percebeu que divergências nas características dos descendentes podem ser explicadas por elas se tornarem adaptadas a lugares diversificados na economia da natureza. A origem das espécies acabou se provando surpreendentemente popular, sendo que toda a remessa de 1.250 cópias foi vendida quando publicada pelas editoras em 22 de novembro de 1859. No livro, Darwin desenvolveu um extenso argumento, com observações detalhadas, além de se antecipar de futuras objeções. No caso do descendente comum, ele incluiu evidências homólogas entre humanos e outros mamíferos. Ao adentrar na seleção sexual, explicou como isso poderia fornecer dicas para explicar as diferentes raças humanas. Ele evitou uma discussão explícita sobre a origem humana, mas implicou sua significância na sentença: que a luz seja jogada na origem humana e sua história. Sua teoria é exemplificada na introdução. A última palavra é a única variante de evolução nas primeiras 5 edições do livro. Na época, o termo evolucionismo estava associado ao desenvolvimento embrionário. Darwin usou pela primeira o termo evolução em um conceito moderno de Descent of Man em 1871, para posteriormente, em 1872, adicionar o termo na 6ª edição de Origin of Species. Em 1882, Darwin foi diagnosticado com o que era chamado de angina pectoris, o que significava trombose coronariana e doença do coração. No período de sua morte, médicos diagnosticaram ataques de angina e falha do coração. Atualmente, especula-se que Darwin sofria de uma doença de Chagas crônica. Essa especulação é baseada no trecho de um diário escrito por Darwin, que descreve que ele foi mordido por um barbeiro em Mendoza, Argentina, em 1835. E baseado nos vários sintomas que ele exibiu, como doenças cardíacas, as quais são características da doença, a exumação do corpo de Darwin é necessária para determinar precisamente seu estado de infecção ao detectar
DNA do parasita T. cruzi, que causa a doença de Chagas. Darwin morreu em 19 de abril de 1882, em Dalhousie. Suas últimas palavras foram dirigidas à sua família, falando a Emma: "Pelo menos não estou com medo de lembranças póstumas de como você foi uma ótima esposa. Conte para todos os meus filhos para lembrar o quão bons foram para mim." E então, enquanto ele descansava, ele repetidamente disse a Henrietta e Francis: "Quase vale a pena estar doente para ser cuidado por vocês." Ele esperava ser enterrado na igreja de St. Mary em Down, mas por um pedido de seus colegas após a petição pública no parlamento, William Spotswood, presidente da Royal Society, conseguiu que Darwin fosse enterrado com honras na abadia de Westminster, perto de John Herschel e Isaac Newton. O funeral aconteceu em 26 de abril, uma quarta-feira, e foi visitado por milhares de pessoas, incluindo a família, amigos, cientistas, filósofos e dignatários. Legado. No período de sua morte, Darwin já tinha convencido a maioria dos cientistas de que a evolução por origem comum estava correta, e ele já era considerado um grande cientista que teve ideias revolucionárias. Em junho de 1909, embora poucos daquele tempo concordassem com a sua visão de que a seleção natural era a principal, mas não a forma exclusiva de modificação, Darwin foi honrado por mais de 400 oficiais e cientistas do mundo todo, que se encontraram em Cambridge para comemorar o centenário de seu nascimento e o 50º aniversário da publicação de A Origem das Espécies. Os trabalhos de Darwin continuaram a ser celebrados por várias publicações e eventos. A Linnean Society of London comemora as conquistas de Darwin premiando a medalha Darwin-Wallace desde 1908. O Dia de Darwin se tornou uma celebração anual e em 2009 eventos mundiais foram organizados para o bicentenário do nascimento de Darwin e o 150º aniversário da publicação de A Origem das Espécies. Darwin foi celebrado no Reino Unido, com seu retrato impresso na nota reversa de 10 libras esterlinas, emitida pelo Banco da Inglaterra, juntamente com um beija-flor e o Beagle. Uma estátua em tamanho real portando Darwin sentado pode ser visto no Salão do Museu de História Natural de Londres. Uma estátua de Darwin sentado, revelada em 1897, está posicionada em frente à livraria Shrewsbury, em um prédio usado pela Shrewsbury School, onde Darwin estudou quando criança. Uma outra estátua de Darwin, quando jovem, está situada no estabelecimento da Christ's College, em Cambridge. A Darwin College, uma faculdade de pós-graduação da Universidade de Cambridge, também foi nomeada em homenagem à família de Darwin. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado de saber um pouco mais sobre a vida de Darwin. E no vídeo de hoje, nós tivemos esse imenso prazer de ver um pouco mais sobre esse grande cientista. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso nos ajuda muito. Deixe também seu like, compartilhe em suas redes sociais, ative o sininho e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!